Shalom, querido, shalom. Início de quinta-feira e a gente vai falar hoje sobre limpeza de DNA, né? Como eu havia dito ontem, tá ventando aqui hoje, segura o cabelo. A gente vai falar sobre limpeza de DNA. E talvez eu tenha gerado no seu coração uma expectativa de que vai ter uma oração e uma fórmula onde seu DNA vai ser totalmente decodificado, descodificado, decodificado novamente. E na verdade, queridos, eu quero trazer algumas verdades bíblicas acerca desses princípios dentro da palavra. Nós somos o povo hoje, o povo considerado o povo do profético, né? E na verdade, aquilo que deveria ser relacionado a, a trazer a existência do céu na terra, a trazer direção, a trazer orientação, a tirar o engano. Na verdade, o profético que tem atuado hoje dentro das igrejas, ele tem mais contaminado do que propriamente limpado as pessoas. Por quê? Porque todas as vezes, queridos, que Deus sopra um vento, o diabo ele vai na onda, né? E ele vem agindo na paralela daquilo que Deus está fazendo. Então, nós vemos no decorrer da história aí, todas as vezes que Deus levantou um povo, que Deus levantou um avivamento, que Deus trouxe uma visão, que Deus trouxe uma revelação, uma orientação acerca de algo. Paralelo a isso, começou a acontecer coisas, né? Então, a gente está no tempo agora da restauração desse ambiente profético. E é óbvio que o diabo vai trazer com isso as suas distorções, vai trazer os seus enganos. Por quê? Porque daí nós vamos estar servindo a Deus, vamos estar dentro da igreja, falando do profético, falando de símbolos, falando disso, falando daquilo, mas vivendo o engano, lembra o pai da mentira, vivendo o engano que Satanás está impondo. E uma das coisas que tem acontecido é acerca dessa questão geracional, acerca dessa questão genética. Queridos, nós precisamos entender um fundamento básico de que Cristo é o centro de todas as coisas. Ele é o centro. Tudo gira em torno dele, tudo é para ele, tudo vem dele, tudo é acerca da pessoa dele. Ele é o centro. Então, a minha guerra contra a minha natureza carnal, contra o pecado, é para que eu seja mais semelhante a ele, para que eu execute os feitos dele nessa terra. Porque na eternidade, eu já vou ter um corpo transformado e daí eu não vou precisar dessas guerras mais. Jesus é a pedra angular, né? Como diz a palavra. E a gente tem visto estudos e ensinos que vai colocando Jesus no mesmo grau de muitas outras coisas, ou nem precisava Jesus ter feito isso. Nem precisava ser assim, né? Como eu falei esses dias, o meu grau de comparação do arrependimento é comparado ao pecado dos outros, e não comparado à santidade e à palavra de Deus. E dentro dessas contaminações, desses enganos que têm surgido dentro do profético, essa questão genética é uma delas. Por quê, queridos? Vamos lá, o que a Bíblia diz? O que a Bíblia ensina acerca da genética humana de uma forma bem grotesca, assim? Deus criou o homem perfeito, colocou no jardim, esse homem não tinha corrupção, não tinha doença, ele era como o Senhor, né? Não ia passar pela morte. O pecado entrou. Depois que o pecado entrou, todos nós somos gerados em iniquidade. Ponto. E nós somos tratados e transformados de glória em glória até que chegue um dia perfeito. Quando será esse dia perfeito? Quando todas as coisas que já aconteceram na eternidade se cumprirem e o nosso corpo for um corpo transformado pelo ambiente de glória do Senhor. Daí, quando eu tiver esse corpo transformado, toda a minha base genética foi transformada. Daí a morte não me pega mais, a doença não me pega mais. Daí eu passei dessas coisas para uma nova vida. Ok? O que tem acontecido hoje em nosso meio? As pessoas estão colocando essa questão do mapeamento, do geracional,
da genética, da alimentação. Estão colocando várias coisas como se fosse chegar num ponto aonde eu nem preciso mais ter um corpo transformado. Eu não preciso mais dessas coisas, porque tudo já aconteceu e meu corpo já é... Gente, eu tô com sono e é cedo, tá? O meu corpo já passou por esse processo, então eu não preciso de um corpo novo mais, porque eu mesmo já fiz um autocorpo. Já me dei um novo corpo. E isso é muito sério, queridos. Porque isso é um engano. Então eu vejo pessoas falando assim, tem que limpar a genética, tem que limpar o DNA. Queridos, preste atenção. Eu tenho uma natureza humana, uma genética, ok? E essa genética está ligada fisicamente aos meus antepassados. E dentro dessa genética tem trocentas mil coisas. Eu não tô nem vou colocar a questão da iniquidade, que a iniquidade é a genética da maldição, né? Gente, difícil, né? Mas eu quero colocar a questão biológica mesmo. Então, existe toda uma questão genética dentro de mim, familiar, de célula, de resiliência, mas também de enfermidades. E ainda que a minha genética não tivesse enfermidade alguma, eu vou ter que morrer. Se eu não passar pelo processo da morte, se eu passar pelo processo do arrebatamento, ainda que seja o processo do arrebatamento, esse corpo aqui não serve para minha nova vida. Porque ele é um corpo corruptível. Mas se eu não passar pelo arrebatamento, eu tenho que morrer. Seja de idade, e daí a idade. Morreu por causa da idade. Não, morreu porque os órgãos não funcionam mais. Porque não se regeneraram, porque é algo normal. Ou eu vou morrer de doença, seja a curto prazo ou a longo prazo, ou eu vou morrer de um acidente, ou eu vou... Entende? Alguma coisa vai ter que acontecer para que essa minha carne tombe, volte ao pó. Cumpra a palavra, volte ao pó. Então, por mais que eu caminhe na questão da limpeza genética, essa natureza de corrupção vai permanecer, queridos. Ok? Então, pode ser que eu viva muito, mesmo adoecendo, o Senhor pode me curar, operar milagre, o céu se manifestar, a glória se manifestar. Pode ser que eu não viva, pode ser que eu viva pouco. Eu estou trazendo essas questões porque nós precisamos entender e arrancar esse misticismo que está entrando dentro das igrejas. Porque daí, queridos, eu estava pesquisando agora, tem algumas coisas... Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Gente, perdão. Eu vou contar um negócio pra vocês. Na noite anterior, eu dormi somente 4 horas. E essa noite eu dormi um pouquinho mais, mas não dormi o que é o suficiente ainda. Então isso aqui não é espiritual, tá? E não é doença, é só sono mesmo, tá? Vontade de deitar e dormir. E eu tô gravando aqui agora, um pouquinho acima do horário do almoço, então é aquele cansaçozinho do almoço mesmo. Tá, mas vamos lá. Tem uma questão da epigenética, tem uma questão, se você procurar na internet, né? Oração profunda da limpeza do DNA, não procure em nome de Jesus. Limpeza de memórias do DNA, limpeza do DNA, limpeza kármica, limpeza de 21 dias, Oponopono, que é uma outro tipo de limpeza. Queridos, deixa eu falar um negócio para vocês. A gente está pegando base da nova era, bases de engano e tentando aplicar como se a gente fosse... A gente está buscando qualidade de vida nesse mundo. Queridos, nós vamos ter qualidade de vida nesse mundo quando esse mundo for transformado. No milênio, juntamente com o Senhor. Aqui a nossa vida é uma guerra para nos santificarmos. Então eu vou viver a santidade. E sim, queridos, eu acredito que dentro dessas orações que nós fazemos, eu vou falar sobre geracional mais um pouquinho, tá?
mas aguarde aí. Eu acredito sim que muitas bases, por exemplo, na minha família tem muito caso de doença de câncer. Quase todo mundo na família do meu pai passa pela questão do câncer. Se for uma questão exclusivamente espiritual, eu acredito sim que no decorrer da limpeza, da santificação, desse processo de renúncia, de quebra, de entrega, essa maldição pode ser quebrada e eu posso não ser afetado por isso. Mas se for uma questão de física, biológica, o Senhor pode operar o milagre para que eu não caia nisso e pode acontecer que esse milagre não aconteça e eu tenha câncer. Você consegue entender o que eu estou falando? Eu estou tentando tirar essa loucura desse evangelho profético que está sendo pregado. Porque isso vai dar problema. Queridos, eu quero que você entenda o seguinte. Hoje, essas palavras são muito top. Hoje, essas palavras são uau, vamos fazer. Vamos inclusive, pagar para esse seminário, para ir para congresso, porque ela vai ter a limpeza da genética. Hoje é tudo muito legal. Mas eu quero saber amanhã como é que isso vai ser. Amanhã, quando você vê que você vai adoecer do mesmo jeito, que você vai morrer do mesmo jeito, que você vai ter problemas do mesmo jeito, eu quero ver como é que vai ser a sua vida de fé, a sua vida de integridade, a sua vida de fundamento. Você entende? Então nós precisamos cuidar com esses modismos que não têm princípios bíblicos, porque hoje é legal. Mas a nossa vida não é só hoje, queridos. Agora, vamos pegar uma outra linhagem. Nós estamos falando de limpeza de DNA. Eu posso não ter na minha... Eu estava falando da minha questão familiar, né? Que tem muitos casos de câncer. Eu posso não ter isso na minha linhagem, mas por ter uma alimentação desregrada, por ter tido pactos, por ter um monte de questões, o meu DNA contaminar a partir de mim. Então, queridos, sim, eu preciso limpar isso, eu preciso purificar isso. Mas eu preciso ter um entendimento muito claro de que eu sou formado por corpo, alma e espírito, e o meu corpo, ainda que viva em santidade, porque o meu corpo vive em santidade. Como que meu corpo vive em santidade? Não praticando as obras da carne. Estou falando de corpo. Corpo, alma, espírito. Estou falando do corpo. Como? Eu não tenho uma vida sexual desregrada. A minha vida sexual é dentro da aliança. Eu não tenho bebedice, eu não tenho glutonaria. Eu cuido do templo, eu sou um bom mordomo do meu corpo. Mas ainda que o meu corpo físico, a minha carne, e agora não colocando carne como estrutura de pecado, mas colocando como carne como corpo físico. Ainda que eu viva tudo certinho, essa carne está em corrupção, ela está em decadência. Ela começou bem como bebê e ela está envelhecendo e morrendo a cada dia. Esses dias eu até brinquei, eu tenho 48 anos, né? E a Bíblia diz que a vida é até os 80, né? Eu falei que eu já estou descendo. Porque se a vida é a idade da árvore, né? Até os 80, podendo chegar a 100, mas vamos colocar os 80 aí. Então até os 40 a gente está subindo, está indo pro alto. Chegamos no 40, estou no pico da minha vida, agora eu já estou descendo. Né? Porque é natural, queridos. E a gente vai ver no cabelo, a gente vai ver na pele, a gente vai ver isso, e por mais que a gente cuide, vai chegar uma hora que acabou. Então, essa limpeza, quando eu falo da limpeza de genética, eu preciso entender que eu estou limpando uma questão espiritual, e daí essa limpeza de genética, ela tem que ser corpo, alma e espírito, fundamentada nos princípios da palavra, e sempre voltada a uma próxima geração. Ok? Então, ela é real, e volto a dizer, dentro de uma limpeza genética, dentro dessas limpezas, o que é a limpeza genética? Queria dizer tudo o que a gente faz. Eu tô me descontaminando. Então entra a vida de renúncia do dia a dia, entra as pautas, entra a vida de integridade, santificação, de adoração, porque na adoração eu me torno semelhante a quem eu adoro. Né? Então entra mil coisas, tudo isso faz parte dessa caminhada, faz parte desse processo. Então eu estou sim me limpando, e aquilo que for maldição, em nome de Jesus vai ser quebrado.
Mas o poder da corrupção do homem que foi gerado em iniquidade, isso não vai ser quebrado. Isso só vai ser quebrado na nova vida. Você conseguiu entender? Queridos, em nome de Jesus. Porque senão, a gente vai entrar numa outra parte disso aqui, mas para fechar isso aqui, porque senão, queridos, a gente não precisa mais de Cristo para ter um novo corpo. São coisas pequenas, detalhezinhos que estão tirando Cristo do centro. Eu não preciso mais de Cristo, eu já vou ter um corpo transformado, porque eu estou fazendo tudo para minha genética mudar. Não, queridos. Eu e você não somos a fonte. A fonte está no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A fonte é a videira verdadeira a qual nós estamos enxertados. É tudo sobre Ele. Ele é o centro de todas as coisas, amém? E daí eu quero ver com vocês, porque assim, o que acontece agora, vamos colocar dentro de uma questão ministerial, essa questão genética, né? A gente vê, no decorrer da nossa caminhada, a gente vai falando, né, do fluir, do ministério, do operar, do servir, do exercer algo para Cristo. E muitas vezes nós olhamos para nós e olhamos para a nossa geração, olhamos para o nosso DNA, para a nossa identidade geracional, e a gente pensa assim, eu não tenho condição de exercer isso aqui. Porque toda a minha estrutura é uma estrutura problemática, é uma estrutura comprometida, é uma estrutura que não me dá suporte para que eu alcance aquilo que o Senhor está falando para eu alcançar, para eu fazer. Mas eu quero ler um texto que a gente geralmente pula, né? Mateus 1:1, genealogia de Jesus Cristo. Diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Judá gerou a Tamar e Pérez e Zera. Pérez gerou Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson. Nasson a Salmão, Salmão gerou a Raabe e de Raabe Boaz. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed e Obed a Jessé. Jessé, o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou Josafá, Josafá a Joroão, Joroão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acasa a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, a gente falou sobre esses reis ontem, né? Manassés a Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e seus irmãos no templo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. De sorte que todas as gerações, a gente está falando de DNA, de Abraão até Davi são 14, de Davi até o exílio da Babilônia 14, e do exílio da Babilônia até Cristo 14. Queridos, se a gente analisar essa genealogia aqui, a gente vai ver assassino, a gente vai ver mentiroso, a gente vai ver adúltero, a gente vai ver prostituta, a gente vai ver deixa eu ver quem mais aqui. A gente vai ver Ezequias, orgulhoso. Acás, aquele que foi um total promíscuo de idolatria, um rei que estabeleceu os altos. A gente vai ver de tudo dentro desse texto. E essa é a genealogia do Messias. Queridos, a questão funcional de como eu vou ser, e isso aqui, queridos, é algo que eu quero que você guarde no seu coração. Se nós olharmos para a nossa genealogia natural, e daí agora eu venho aqui e você com a maior expectativa que a nossa genética, o nosso DNA ia passar por um processo de transformação e não ia mais ter a corrupção, e eu venho falar para você, não, você vai continuar com uma genética contaminada.
uma genética de destruição. Mas se nós olharmos para aquilo que é natural, nós nunca vamos exercer e nunca vamos ser. Por quê? Porque a gente sempre vai olhar, nós estamos ligados no último Adão, então a gente sempre vai ter debilidades, a gente sempre vai ter falhas, a gente sempre vai ter pecados. Mas quando eu olho a minha linhagem através de Cristo, eu vejo que tem remissão, que tem transformação, que tem poder para atuação. E daí não é um poder, queridos, para transformação ao ponto de eu não ser mais um ser corruptível. É um poder que exerce e estabelece mesmo através de um corpo corruptível. Porque é sobre ele. Eu não estou exercendo na minha força, porque a minha força é um geracional, vou usar palavras da moda, né? É um geracional, é uma genética, é um DNA corruptível, mas eu não estou exercendo a partir de mim, eu estou exercendo a partir dele. Então daí tudo é possível ao que crê. Por isso, queridos, que é possível um homem está sendo apedrejado e vê os céus abertos. Por isso é possível um homem está sendo crucificado e falar, eu não sou digno de morrer com meu Senhor, me tira daqui. E não murmurar. Por isso é possível um outro morrer numa ilha sozinho, idoso, sem ninguém. Por isso é possível um canceroso morrendo no hospital estar pregando o evangelho e cantando louvores. Por isso é possível alguém que tem problemas familiares ser um instrumento de Deus. Por isso que é possível alguém que não tem dinheiro fazer proezas para o Senhor. Por isso é possível tantas coisas, porque daí não é mais baseado na minha força e na minha estrutura, não é baseado no meu DNA, não é baseado em quem eu sou. É baseado numa genética pura e verdadeira, santa. Você consegue entender, queridos? Então eu volto a dizer, sim, nós vamos fazer renúncia, nós vamos orar hoje, vamos ter esse momento, e nós temos que fazer o máximo para sermos o mais semelhantes possíveis a Ele. Mas nós nunca vamos chegar a esse nível aqui nessa terra. Não se perca dos princípios por causa de palavras bonitas, por causa de novas palavras, por causa de um novo estudo que promete uma paz que a gente não vai ter nessa terra. Que promete um reino que nós não vamos viver aqui, nesse momento, dessa forma. Viva o evangelho verdadeiro, sabendo que a sua força de atuação, a sua força de cura, a sua força de transformação não está em você. Você não é a fonte. A fonte é Ele. É tudo sobre Ele. Ore. Mas daí cuide do corpo, cuide da alma, cuide do espírito. Caminhe dentro desse propósito de santificação, sabendo que o poder do Senhor sempre vai se aperfeiçoar nas nossas fraquezas. O poder do Senhor sempre vai além das nossas debilidades. O poder do Senhor sempre vai exercer através daquilo que nós não temos como oferecer. A nossa força vem dele. Ele é o nosso foco, o nosso alvo, é a nossa única meta. Que o Senhor te abençoe, queridos. Que o Senhor te guarde. Que você tenha um coração sustentável pelo Senhor. E independente da sua questão geracional ou da sua questão genética, falando tanto de genética física ou espiritual, falando de uma genética física de aparência ou de uma genética física de saúde ou debilidades. O Senhor tem poder o suficiente para exercer através de você. O Senhor sabia que nós tínhamos esse corpo de corrupção e Ele não disse que seria aqui, mas Ele disse que vai acontecer. Nós teremos e seremos, o veremos face a face. Nós estaremos com Ele, mas ainda não é o tempo para isso. Então faça o que tem que fazer, mas sabendo que tem coisas que não acontecerão nessa terra. Mas o que o Senhor tem para você fazer nessa terra é exatamente dentro dessa estrutura, não dentro dessa estrutura de pecado,
mas dessa estrutura de um corpo que foi gerado em iniquidade e que o Senhor continue escolhendo as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que você decida fluir no Senhor, sem expectativas falsas, mas com a consciência de quem você é, mas com uma consciência muito maior de quem Ele é em você e através de você. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.